A Bíblia adverte sobre uma grande apostasia, uma negação da verdade, uma rebelião e um abandono da verdade. Em 2 Tessalonicenses 2:3 é dito: ninguém de maneira alguma vos engane, porque esse dia não virá, exceto se vier primeiro a apostasia e for revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esta passagem nos alerta que no fim dos tempos haverá uma forte rejeição da revelação de Deus e um abandono da fé. Uma citação adicional sobre a apostasia de um mundo já caído descreve uma rebelião e um abandono da verdade, algo que deveria nos preocupar profundamente. Então, o que é essa grande queda e por que deveríamos estar cientes disso? Simplesmente, trata-se de um afastamento de Deus e uma rejeição de sua verdade. É uma rejeição do Evangelho e de tudo o que ele representa. É uma recusa em se submeter à autoridade de Cristo e uma negação do próprio fundamento da nossa fé. Uma clara apostasia está ocorrendo de forma distinta, afastando-se do Senhor. Este país já foi considerado uma nação cristã, reverenciando o Senhor. No entanto, não podemos mais descrevê-lo como tal. Tornou-se uma nação pagã, adorando falsos deuses e entregando-se às religiões do prazer e da autogratificação. Estamos testemunhando uma queda significativa em nossos valores e na sociedade desta época, marcada por flagrantes ilegalidades, desrespeito pela vida humana e uma geração que inverte os julgamentos morais ecoando os do profeta Isaías, alertando sobre aqueles que confundem o bem e a luz com o mal e as trevas. Nesta geração espiritualmente cega, enfrentamos uma profunda crise de fé e moralidade. O título da palavra de hoje é O que vai liberar o Anticristo. Agora, você pode me perguntar o que exatamente vai liberar o Anticristo? A Bíblia é clara. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 1 e 2, discute-se o dia do Senhor como um evento do qual os cristãos estão isentos. Paulo adverte que este dia não chegará até que ocorra uma rebelião, e o homem da ilegalidade é revelado, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que é chamado Deus. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma deve ser enganado, pois esse dia não chegará, exceto se ocorrer uma apostasia primeiro, e o homem do pecado for revelado, o filho da perdição. A apostasia deve ocorrer primeiro, desencadeando a liberação do Anticristo, à medida que a sociedade e os indivíduos se afastam do Senhor, influenciados por Satanás. Eles estarão convencidos de que suas ações são justas, e inconscientes de sua verdadeira natureza. Esse mal entendido leva a geração atual a rotular o que é bom como mal, e vice-versa, verdadeiramente acreditando na justiça de seus atos, que são de fato malignos. Esse fenômeno se alinha com as advertências bíblicas, como em 2 Coríntios 4:4, onde é dito que o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não possa brilhar neles. O afastamento de Deus inevitavelmente leva à cegueira espiritual. Essa condição é resultado de forças invisíveis que obscurecem a compreensão da vida dos homens em um mundo onde a maioria está espiritualmente cega, incapaz de perceber a verdade além da visão física. O Anticristo encontrará terreno fértil nessa figura confundida com um pacificador, que em vez disso incorporará a exploração e a destruição. A incapacidade generalizada de reconhecer os sinais proféticos a respeito dele se tornará evidente. A gradual diminuição da fé abre caminho para uma espiritualidade obscura. Em um mundo alheio aos avisos e incapaz de discernir o perigo iminente que o Anticristo trará a um mundo espiritualmente cego. O Anticristo prosperará, explorando a incapacidade das pessoas de distinguir o bem do mal. Essa cegueira torna o mundo não apenas receptivo ao Anticristo, mas também disposto a aceitá-lo e adorá-lo como uma divindade quando ele surgir, apesar de ser visto por Deus como um. Permita-me destacar a verdadeira natureza da fera, o Anticristo. Junto com o falso profeta, ele evita exclusivamente o julgamento, sendo lançado vivo no lago de fogo, o que ressalta sua profunda malevolência e a magnitude de seu engano diante de uma humanidade espiritualmente inconsciente.
Ele é uma fera, e o mundo o amará. Ele é uma fera, e o mundo o adorará. Ele é literalmente o homem mais maligno da história. No entanto, o mundo o verá como um deus. A cegueira espiritual pacificadora persiste. Está ocorrendo um movimento satânico perverso e maligno em muitas igrejas, iniciado pelo próprio Satanás. Este é um ataque direto à Bíblia, pois Satanás sabe que sem a Bíblia, homens e mulheres estão sujeitos a cair na escuridão. É por isso que estamos testemunhando esse movimento sombrio e perverso entre ministros que tentam desconsiderar a autoridade da Bíblia e elevar suas próprias experiências pessoais ou opiniões. Livros que estão acima da autoridade da Bíblia, meus queridos amigos. Suas opiniões e experiências pessoais podem levá-los ao inferno. Qualquer outro livro que não seja a Bíblia pode levá-los ao inferno. A Bíblia Sagrada é o seu ponto de referência, a âncora para a sua alma. Este livro não veio do governo, não veio do mundo, veio de Deus. Que coisa maravilhosa foi quando o Senhor disse a Moisés: escreva-me um livro. O guia para a sua vida está neste livro. Você sabe quem o criou e quem o formou. Por causa deste livro, você conhece as coisas que estão prestes a se desenrolar nesta terra. Este livro, no Antigo Testamento, fala sobre o ungido que virá à terra, nascido de uma virgem. Este livro conta sobre a chegada e a vida deste Messias ungido, que viveu, morreu na cruz e ressuscitou para que você pudesse ser salvo. Se tentassem se livrar deste livro, os homens teriam falhado. Reinos e impérios tentaram se livrar deste livro e fracassaram. Karl Marx tentou se livrar deste livro. O filósofo francês Voltaire tentou se livrar deste livro. Nero tentou se livrar deste livro. E todos falharam. Nada muda os homens, nada muda as almas, nada muda a eternidade dos pecadores como este livro. O livro mais vendido da história é a Bíblia. Estima-se que tenham sido vendidas mais de 5 bilhões de cópias em todo o mundo. Embora números precisos sejam difíceis de verificar, devido ao vasto intervalo de tempo durante o qual foi distribuída. A Bíblia foi traduzida em centenas de idiomas e está amplamente distribuída em todo o mundo. A grande queda está ocorrendo, e a única coisa que o protegerá do engano nos dias finais é este livro, a Bíblia. Antes de tudo, é importante destacar que há um debate entre estudiosos bíblicos sobre o significado da grande queda em 2 Tessalonicenses 2:3. Alguns argumentam que se refere a uma apostasia entre aqueles que uma vez seguiram a Deus, enquanto outros acreditam que é uma rebelião geral mundial. Embora existam argumentos convincentes em ambos os lados, acredito que o apóstolo Paulo, aqui em 2 Tessalonicenses 2:3, pode ter ambos em mente, pois há evidências para cada um. No final dos tempos, vamos examinar ambas as perspectivas em relação à grande queda. Um mundo em decadência enquanto observamos o mundo ao nosso redor, não é difícil ver que estamos vivendo em tempos de grande decadência moral e escuridão espiritual. E isso ocorre porque o mundo em geral está se afastando cada vez mais da verdade de Deus. Os valores e princípios que outrora mantiveram nossas sociedades unidas estão sendo prejudicados e descartados. Estamos testemunhando o surgimento de maldade, imoralidade e ilegalidade. Cada vez mais pessoas não estão mais acreditando em Deus, e nossa sociedade provavelmente atingiu níveis de imoralidade comparáveis aos de Sodoma e Gomorra. Sem dúvida, nossa sociedade ultrapassou os níveis de imoralidade de Sodoma e Gomorra. Há uma queda acontecendo, uma rejeição da verdade do Evangelho. É um momento em que as pessoas estão se tornando cada vez mais egocêntricas e se afastando de Deus e de seus caminhos. Mas a grande apostasia que é profetizada em 2 Tessalonicenses 2:3 vai ainda mais longe do que isso. É um momento em que as pessoas se rebelarão ativamente contra Deus e sua verdade. O mundo está passando por um período de apostasia, onde as pessoas estão se afastando de Deus e abraçando o pecado e todos os seus prazeres. É um momento em que o mundo celebra o pecado, encoraja o egocentrismo e chama o mal de bem, enquanto rejeita tudo o que é santo e bom. Estamos vivendo em um mundo que constantemente nos bombardeia com mensagens que promovem o egoísmo e o egocentrismo.
nos incentivando a focar em nós mesmos e em nossos próprios desejos, sem consideração pelos outros e, o mais importante, sem consideração por Deus. O mundo normalizou comportamentos e estilos de vida que são contrários à palavra de Deus, e aqueles que escolhem defender o que é certo e verdadeiro são ridicularizados e condenados ao ostracismo. Um dos principais problemas nos últimos dias são os casamentos egoístas que estão acabando por causa do egoísmo das pessoas. Elas estão endossando o pecado cada vez mais na sociedade por causa do egoísmo. Nós, como crentes, precisamos ter certeza de que não permitimos que o egoísmo se insinue em nossos corações. É fácil tornar-se egoísta e focar apenas em nossas próprias necessidades e desejos. Podemos ficar tão consumidos por nossas próprias vidas que nos esquecemos de nossas responsabilidades para com Deus e para com aqueles ao nosso redor. Este é um caminho perigoso a seguir, e é algo que devemos evitar a todo custo, porque a cultura deste mundo nos levará para baixo. O caminho que o mundo prega é: faça o que for bom para você. Viva sua própria verdade e crie sua própria realidade. Isso é egoísta. Como cristãos, somos chamados a servir a Deus de todo o coração, alma e mente e força. Devemos amar a Deus acima de tudo e colocar sua vontade antes da nossa. Isso significa que devemos estar dispostos a fazer sacrifícios por Deus e pelos outros. Devemos estar dispostos a renunciar aos nossos próprios desejos e colocar as necessidades dos outros antes dos nossos. Como cristãos, somos chamados a ser altruístas e a servir aos outros. Somos chamados a ser a luz do mundo, a amar o próximo como a nós mesmos e a colocar as necessidades dos outros diante das nossas. Esta não é uma tarefa fácil, mas é algo que devemos empreender se quisermos seguir a Cristo fielmente. Devemos desapaixonar-nos de nós mesmos e apaixonar-nos por Deus. Devemos apaixonar-nos por nossa família, cuidar deles e reconhecer que são nossa responsabilidade. Não devemos ser egoístas e abandonar nossos filhos. Devemos criá-los no conhecimento do Senhor, ensinando-os sobre o Deus de Abraão. Digo isso porque vivemos em uma cultura que incentiva o egoísmo no mundo. O mundo nos encoraja a nos entregarmos aos nossos pecados, deseja buscar o prazer a todo custo e viver a vida em nossos próprios termos, em vez dos termos que nos foram dados na palavra de Deus. Promove uma cultura de luxúria, onde a imoralidade sexual não é apenas aceita, mas celebrada. O mundo nos diz que não há nada de errado em nos entregarmos às nossas concupiscências e desejos, que devemos fazer o que nos faz felizes. Como cristãos, somos chamados a ser separados do mundo, a ser santos como Deus é santo. Devemos viver uma vida que seja agradável a Ele, amar uns aos outros, servir uns aos outros e colocar os outros diante de nós mesmos. Somos chamados a resistir ao diabo e todas as suas tentações e a permanecer firmes em nossa fé. Nestes tempos, é crucial guardarmos nossos corações e mentes contra a influência do mundo. Precisamos estar vigilantes em nossa busca pela justiça e santidade, e precisamos nos cercar de irmãos crentes que nos encorajarão. Primeiro, haverá pessoas que já estiveram na fé e a abandonaram completamente. Em segundo lugar, há igrejas que seguem doutrinas de demônios e seduzem espiritualmente os crentes. De acordo com estatísticas, cerca de 66% dos americanos acreditam que Jesus nasceu de uma virgem, o que é uma queda de 73% em 2014. Além disso, houve um declínio significativo entre os adultos jovens, com apenas 54% afirmando uma crença no nascimento virginal de Jesus, enquanto em 2014, 70% mantinham essa crença. Este declínio na crença no nascimento virginal é um exemplo claro de pessoas se afastando da fé. Quando não se acredita mais na virgindade de Maria, estão adorando um Jesus Cristo diferente. De acordo com uma pesquisa realizada pelos Ministérios Legionários na Flórida em 2020, 52% dos adultos nos Estados Unidos afirmam acreditar em Jesus. A crença de que Jesus não é Deus contradiz os ensinamentos tradicionais da Bíblia e da Igreja Cristã, que afirmam que Jesus era tanto homem quanto Deus.
No entanto, quase um terço dos evangélicos na pesquisa concordaram que Jesus não é Deus, em comparação com 65% que afirmaram que Jesus é o primogênito e maior ser criado por Deus. Esta doutrina tem sido aceita por muitos no corpo de Cristo e está começando a corromper nossa compreensão das verdades da Bíblia. A doutrina correta é literalmente a diferença entre o céu e o inferno. Fiquei chocado ao ler este artigo, pois quase um terço dos evangélicos na pesquisa concordaram que Jesus não é Deus, em comparação com 65% que afirmaram que Jesus é o primogênito e maior ser criado por Deus. Eles estão adorando outro Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Não é de admirar que Jesus tenha dito que nem todos reconheceriam a verdade. Aqueles que o chamam de Senhor, os que entrarão no reino de Deus, eu os encorajo a lerem suas Bíblias para estarem enraizados na sã doutrina e não se afastarem da fé. Há tantos espíritos sedutores lá fora, mas protejam-se apaixonando-se pela Bíblia, pois sabem que ela os protege pela sã doutrina. Jesus Cristo não é uma criatura criada ou a primeira criação. João capítulo 1, versículo 1, nos diz que, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus Cristo não é uma criação de Deus. Ele é o próprio Deus. Se formos roubados desse entendimento, então nossa fé cristã é infundada. Jesus veio na carne. Ele era completamente humano e completamente divino. Muitos pregadores tentam fazer as pessoas verem Jesus como um mero trabalhador de milagres e um homem compassivo. Tentam apresentar Jesus como um homem bom, com bons valores morais, enquanto outros o consideram o maior ser criado por Deus. No entanto, essas opiniões não são verdadeiras sobre Jesus. Como podemos comparar o Criador com a criação? Jesus Cristo é Deus que veio em carne para morrer pelos nossos pecados e nos dar a esperança da vida eterna com Deus. Qualquer um que pregue contra essa verdade é um enganador e um anticristo. Deus os abençoe.